Fala, galera da Placar, boa noite. Vitória do Flamengo no Maracanã, 2-1. Jogo difícil, jogo duro, né? Flamengo chegou a abrir 2-0, não conseguiu girar a faca e o Mirassol quase chegou ao empate. E quem tá chegando aqui do meu lado, Raíza Simplício, a gente começando aqui uma resenha pós-jogo da Placar. Raíza, jogo duro, hein? Mas o Flamengo fez a parte dele, conquistou os 3 pontos. Jogo, né, de campeonato de ponto corrido, acho que o mais importante, Raíza Simplício, boa noite, o mais importante é você vencer por 0-0, mas sair com os 3 pontos. Boa noite, Papa, boa noite, Pede galera. pra galera se inscrever. Pô, lógico, boa noite pra todo mundo que tá chegando por aí, ó. Não esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês aqui na Placar, então se inscreva. A gente tá com o placar aberto lá, bombando, tá muito legal a resenha. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês aí pra se inscrever aqui. E, Papa, é isso. O Flamengo ganhou, conquistou os 3 pontos. Vale lembrar que jogou contra uma equipe muito bem organizada, que é o Mirassol. Não à toa, tá na parte de cima da tabela. Vai tirar ponto de muito time nesse campeonato. Já tirou e vai continuar tirando ponto de muito time nesse campeonato. Eu acho que o Flamengo fez um primeiro tempo bom, interessante. No segundo tempo ali 6 finalizações além do gol, Raíza. 6 finalizações no gol, tá? Tem ainda aquela bola por cima. Foram 6 no gol. Não, criou muito. O Mirassol acabou também criando, né? Acho que o Flamengo Eu acho que a que chegou mais perto, vê se eu tô errado, foi aquele chute do Emerson Royal que desviou e quase que a bola passa pelo goleiro. Foi. E teve algumas situações do Mirassol, né? O Mirassol criou também. Foi um jogo de duas equipes que jogaram. Aí o Felipe até comentou, né, da questão da parte defensiva. A transição defensiva do Flamengo hoje não estava muito boa. Mas, ofensivamente, o Flamengo criou bastante, conseguiu sair com a vitória, conseguiu fazer os 3 pontos. Eu achei um jogo bem movimentado. Não achei um jogo chato, não. Achei um jogo bem movimentado. Zero chato. E eu queria até te perguntar sobre isso. Se você não achou que o Flamengo melhorou no quesito finalização. Muita gente perguntava, o Flamengo finalizar, e ele até perguntava, no gol? Ele ficava sempre no gol. Hoje, realmente, o Flamengo finalizou no gol, né? Teve muitas oportunidades. O Zico elogiou. Eu entrevistei o Zico ainda agora, e o Zico falou que o Flamengo jogou muito bem e que as pessoas estão se acostumando com a régua muito alta. O Flamengo com muito dinheiro, e foi exatamente isso que o Zico falou. O Flamengo com muito dinheiro, todo mundo cobra mais, né? Tá contratando, tá com dinheiro, todo mundo cobra mais, mas que não vai ter facilidade no futebol. Que o Mirassol também é um time que tá jogando muito certinho e o Flamengo conseguiu uma vitória importante e o pessoal até que estava com o Zico falou, tem que comemorar que ganhou o jogo. Né? As pessoas estão esquecendo de comemorar, Raíza. Não, tem que comemorar, gente. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, 40 pontos, venceu o Mirassol no Maracanã. Mesmo número de pontos da idade do Felipe. Quarentou o Felipe. E é isso, tem que comemorar realmente, até porque no finalzinho ali, passou um sufoco, teve um lance ali onde o Mirassol quase empatou. Depois teve uma sequência de escanteios, etc. Então foi um ponto conquistado também de maneira suada em alguns momentos. E por isso tem que comemorar sim, gente. Tem que comemorar. Óbvio, você sempre tem que olhar o que precisa melhorar. O Flamengo precisa melhorar algumas coisas e a sequência do campeonato tá aí. Pontos corridos é assim, você tem que pontuar. Né? Mata-mata, o Flamengo já vai encarar o Internacional na quarta-feira. E aí o mata-mata, o Flamengo não pode cometer os mesmos erros que cometeu hoje contra o Inter. Né? O Flamengo tem que ir para esse primeiro jogo aqui no Maracanã, para fazer o resultado. Vencer bem, não deixar, né, o Inter aqui confortável. O Flamengo vai estar jogando em casa. O primeiro jogo em casa, o Flamengo vai decidir fora. Então o primeiro jogo aqui é fundamental. O Flamengo precisa vencer e de preferência não tomar gol. Exatamente. Ou, se tomar gol, abrir uns 2 gols de diferença, pelo menos. Pelo menos, né? Então, acho que para pontos corridos, o que rolou aqui hoje no Maracanã foi muito bom, muito positivo para o Flamengo. Até porque os outros times também estão tropeçando. E, Raíza, eu até ia te perguntar, você falou do Flamengo sofreu um pouquinho no final, deu oportunidade para eles empatarem, teve chance de fazer o terceiro também, a gente não pode deixar de falar isso. É aquele lance que o Samuel Lino ainda tentou ali chutar, acabou chutando para fora, mas o Flamengo, inclusive o Samuel deu a primeira assistência dele no Flamengo hoje, né? O Léo Pereira, que todo mundo estava reclamando, que falhou naquele jogo, fez um golaço de cabeça. E é importante dizer que o Léo tem salvo o Flamengo em momentos chaves, né? Porque uma vitória como essa pode ser vitória de título. Cada jogo desse é uma final no ponto corrido, é a prioridade do Flamengo. Então, se é a prioridade,
e ele faz um gol desse, é um gol de título. Ele fez um gol também importante que classificou o Flamengo na Libertadores, as pessoas não podem esquecer, o Léo Pereira. Então, eu acho que os jogadores vão errar. E aí eu vi você conversando no final da coletiva, depois que acabou a coletiva, com o técnico Felipe Luiz, porque perguntaram para ele das saídas do goleiro Agustin Rossi, que hoje, desculpa ter que falar isso, gente, mas eu sinto como sendo o calcanhar de Aquiles do Flamengo, né? A saída do Rossi, que o Felipe disse que para ele é o que ele pede, é o que ele quer e que é muito bom. O que ele falou para você ali, Raíssa? E qual foi a sua pergunta para ele? E o que você entendeu disso tudo? Ele tá feliz com essas saídas do Rossi, então ele acha que realmente o Rossi tá certo, tá fazendo certo e a gente vai ficar nervoso até o final do ano. Eu não acredito que ele pense isso, até porque na resposta dele ele cita que todo jogador tem uma queda de rendimento, enfim, etc. Tá? O que eu fui questionar ele é porque pela resposta dele, me pareceu que ele estava se referindo à saída por baixo. Eu pensei que ele não tivesse entendido a pergunta, então eu fui questionar ele para tirar essa dúvida. Eu vi ele gesticulando para você, por cima. Exatamente, aí ele me confirmou que ele estava falando das saídas do Rossi por cima. De fato, esse é o ponto fraco do Rossi, né? Não é que... E o Felipe falou que gosta que ele saia. Eu acho que o problema não é ele sair. O problema é que ele não sai. Ele vai e volta. Fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho. Um amigo meu fala mata burro. Mata burro, é isso. Então, assim, esse é o problema. O problema não é ele sair. Todo mundo quer que ele realmente saia. O goleiro, a gente sabe. Né? Todo mundo que acompanha futebol, ele é um... Pô, salvou o Flamengo no finalzinho do jogo, ele fez uma defesaça, né? Mas quem acompanha futebol sabe que essa bola cruzada na área, o goleiro saiu, o goleiro tem que ir. Ele não pode ir e voltar. Porque nisso que ele vai e volta, ele não disputa a bola, então não atrapalha o adversário. E ele também fica sem a possibilidade de conseguir defender, porque ele tá voltando, se equilibrando, ele não consegue ter a visão para poder defender a bola, fica muito mais fácil para o atacante. Não à toa, o Pedro Raul falou sobre isso, né? Os vídeos, hoje em dia, isso é muito comum, os jogadores contratam consultorias pessoais e essas consultorias mostram vídeos dos adversários. Então, cada um assim, tem como se tivesse um treinador. Isso, cada um tem como se tivesse um treinador, principalmente nessa parte dos vídeos aí, para mostrar os pontos fracos assim do adversário. Então, é um sinal de alerta, sim, que o Flamengo tem que ligar. Eu acho que a resposta do Felipe foi também meio que para proteger ali o Rossi, né? Mas eu acho que é um ponto realmente que precisa ser trabalhado, porque tá dando calafrios na galera. E, gente, importante a vitória do Flamengo, 40 pontos em 54 disputados, são isso? Acho que são isso, né? 54. E ainda tem mais 3, né? Porque o Flamengo... Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Pode ser o campeão do turno, né? Se o Palmeiras, dependendo do resultado do Palmeiras, a gente tá aqui... O Palmeiras tá jogando hoje, é isso? Não, acho que não. Acho que é amanhã, não é? Palmeiras e Ceará. Hoje Fortaleza e Botafogo. Olhando. Bahia vencendo, E quem botou palpite no Botafogo se deu bem. Ganhou, hein? O Inter ganhou do Bragantino fora de casa. O time do Inter voltando a se acertar perto do jogo com o Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil e muito parecido com o que aconteceu com o Flamengo e Atlético Mineiro, porque o Inter também é eliminado, o Atlético Mineiro estava apostando as fichas na Copa do Brasil, o Inter apostando na Libertadores, e 3 jogos seguidos também, do mesmo jeito. Vai ser chato isso, né? Esses 3 jogos seguidos. É muito chato quando você joga 3 jogos seguidos contra o mesmo time, porque o que acontece? O que aconteceu diante do Atlético Mineiro também em relação às duas equipes, fica um jogo assim, você já fica muito previsível. Então tem que mudar, né? Tem que mudar. Não à toa o Flamengo no jogo de lá mudou e o Atlético Mineiro também mudou. Né? O primeiro tempo, os dois times mudaram a forma como jogavam. O Galo tinha jogado com 3 zagueiros aqui, lá mudou. Então, isso é muito chato, esses 3 jogos seguidos. E eu sempre falo uma coisa, é muito difícil, em 3 jogos seguidos assim, um time ganhar os 3 jogos do adversário. É muito difícil. E se essa derrota for no mata-mata, pode ser a sua eliminação. Exatamente. Se você pegar o histórico, é muito difícil, gente, nesses enfrentamentos, assim, os 3, um atrás do outro, é muito difícil vencer os 3 jogos. Então, o Flamengo precisa realmente trabalhar bastante. No máximo ter um empate nesses 3 aí. Claro, é importante isso, né? Não pode perder. Eu acho que esse é o ponto. Não pode perder. É difícil, mas se for para perder, num mata-mata que tenha ganhado aqui de 3 gols de diferença e perca lá por 1, aí tudo bem. E isso é muito difícil, né? Que foi o que aconteceu com o Atlético, que inacreditavelmente perdeu 2 jogos
ganhou um, mas classificou. Pois é, foram Você vê como é a questão dos 3 jogos. 3 jogos. O Flamengo ganhou 2, perdeu 1 e o que perdeu foi eliminado. Exatamente. Galera, é o seguinte, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Placar, muito importante, né? Segunda-feira a gente volta com o Placar aberto. Aqui é o pós-jogo, Paparazzo e Raíza trazendo aqui as impressões do jogo do Flamengo. A gente também teve o Felipe Luiz, para a gente fechar aqui, acabou que a gente falou disso na Placar, que ele devia ter falado, né, de uma, como é que eu vou dizer, se expressado mal, né? E que ele não quis falar dos torcedores, que ele estava falando que a loucura que é a rede social e que não dá para acompanhar a rede social, que tem muita loucura, e ele confirmou que não era para a torcida do Flamengo, que o termômetro dele, se ele estava bem ou não, era a arquibancada. Não é que ele, o torcedor que não vem aqui não serve para mim. Não, ficou claro que ele disse o seguinte: a arquibancada, quando tá vaiando, tá xingando e tudo mais, ele sente, tem alguma coisa errada. E que a rede social ele prefere não ficar vendo tudo, porque senão ele enlouquece. Ele vê. Eu sei que ele vê. Tanto é que ele falou com o menino ali do claro, falso ele nome. vê tudo. Ele vê tudo. Então a galera, principalmente o Twitter, ele acompanha muito o Twitter. Então assim, galera aí do Twitter, Felipinho tá de olho em vocês. Mas eu entendi o que ele falou. Ele até disse, né? Eu me expressei mal. Acontece, é normal. Ele tava falando depois de um jogo, o Flamengo tinha sido eliminado, enfim. É normal. O mais legal é que ele se retratou, né? E a gente sabe que tem muita gente que entra na rede social e ali tem tudo. Coisas boas, coisas ruins. Tem críticas boas, críticas muito ruins. Tem coisas absurdas. Mas tem gente que quando entra, começa a olhar só as coisas ruins. E isso acaba afetando a pessoa. E não e às vezes não significa que todo mundo que está falando sobre esse assunto está falando de forma negativa. Mas as pessoas muitas vezes olham só pro lado negativo. E aí isso acaba fazendo mal, né? Você vê, o Léo Ortiz. Cara, o Ortiz é um jogador queridaço pela torcida nas redes sociais. E ele olhou só coisa ruim. Rolou uma brincadeira, né, dele lá, tá acima do peso e tal. Ele acabou vendo só coisa ruim. E aí ele preferiu desativar o perfil. E foi até o que o Felipe falou, que mexe com o mental de algumas pessoas. Galera, é isso, né? Agradecer mais uma vez aí a audiência, vocês acompanhando. Cara, se inscreve, compartilha, é muito importante compartilhar, né? Convido você também a estar acompanhando os programas aí ao vivo, né? O Opinião Placar e o Placar Aberto, que está de volta na segunda-feira. Mas, cara, é muito importante você acionar a notificação também, porque você muitas vezes nem sabe que a gente faz esse pós-jogo aqui e a gente tem feito em todos os jogos. Tá certo, Raíza? Recado final? Galera, mais uma vez, deixem seu like aqui no nosso vídeo, que é muito importante pra gente. Pra plataforma entender que vocês gostam do conteúdo. É isso. E se inscreva aqui na Placar também. Segunda-feira estaremos lá, vamos defender aí o jogo do Flamengo, vamos falar muito sobre a rodada, sobre Libertadores, tem muito conteúdo bacana pra vocês. Tá difícil o negócio lá, defender lá. Os caras estão falando que só a gente que foi eliminado estão lá fazendo tá uma pressão danada, mas calma. Calma, o Flamengo abriu quantos pontos aí do segundo colocado? Tem que ver aqui porque o Cruzeiro não jogou ainda, né? Mas não jogou ainda, mas agora igualou o número de pontos, de jogos. Até o Cruzeiro jogar, tá igualado o número de jogos. O Flamengo com um jogo a menos. Não, agora com o mesmo número de jogos ele tá o quê? Tá com 3 pontos na frente, não é isso? Não, acho que é mais. Acho que é com 3 pontos. Vê aí certinho. Vamos lá, tempo real. Ou são 4 pontos? O Flamengo, então, nesse momento, com o mesmo número de jogos, 3 pontos na frente, mas tem muito mais saldo, mesmo que eles ganhem, não passa. Não, o Cruzeiro não passa agora, não. O Flamengo perto de ser o virtual campeão do turno, que não vale nada, mas 72% dos campeões de turno ganharam o Campeonato Brasileiro. Galera, tamo junto. Valeu, fui!